está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 25 de abril de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a nossa equipe já está aqui, apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Marcelo Farias, da Igreja Batista Central do Jardim Redentor. A pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da MK Music. O pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. O pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Coelho da Rocha. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 25 de abril, minha gente. Jovens bonitas e estelionatárias. Duas jovens de 18 anos foram presas esse final de semana em Ipanema, acusadas de crime de estelionato. E a gente vai discutir esse assunto aqui, o que leva duas jovens de 18 anos, bonitas e saudáveis, a entrarem no mundo do crime, hein? Que fascínio é esse, minha gente? Por outro lado, já que o país está dividido, por que não voltar à monarquia? Essa é a proposta dos descendentes de Dom Pedro. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Essa é a proposta dos monarquistas brasileiros. E você? O que é que você acha, hein? A solução para o Brasil está na volta à monarquia? Você gostaria de ter um rei e uma rainha no Brasil? Qual a sua opinião, ouvinte amado? Quero saber aqui no nosso Debate 93 de hoje. Como tem gente difícil, complicada e melindrada. A vontade mais profunda do meu coração é vê-las longe de mim, é o que diz uma de nossas ouvintes. Qual a melhor forma de conviver e receber pessoas difíceis, hein? Sei que a Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas e quando a pessoa não facilita o amor? Qual a melhor forma de repreender alguém que acha que está sempre certa? É errado desejar que as pessoas difíceis da nossa vida vão embora e deixem de nos incomodar? Como descobrir se eu é quem sou a pessoa difícil na vida daqueles que me rodeiam? Vamos tratar sobre todos esses assuntos sempre à luz da palavra de Deus. O que diz a Bíblia, o que ensina a palavra do Senhor sobre esses assuntos, e é agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tem gente difícil, pastor Marcelo Farias, bom dia e bem-vindo, meu irmão. J.R. Vargas, mais uma vez, muito bom dia, é um prazer estar aqui. J.R., como tem gente difícil, e seria incrível se não tivesse. Eu acredito que Deus, ele nos refina de uma maneira, e com vários itens, e tratar com pessoas difíceis é um dos itens no qual Deus nos refina como servos. O pastor José Magalhães Furtado, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Existe gente difícil, gente complicada? Acho que não, acho que existe gente diferente. Diferente? A questão são os referenciais. Olha aí, mudou aí o panorama. A pastora Flor de Lis, nossa menina da mesa de hoje, existe gente difícil, complicada, melindrada, ainda por cima desobediente? Existe, porque as pessoas são diferentes uma das outras, cada uma com comportamentos diferentes, com atitudes diferenciadas, e tem pessoas que são difíceis de lidar como pra gente, como a gente também, a outra pessoa pode ter essa mesma concepção a nosso respeito. Pastor Manassés Brito, bom dia, concorda com seus antecessores? Bom dia, meu querido J.R., eu quero cumprimentá-lo, os demais debatedores, os nossos milhares de ouvintes, com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.
não só concordo que existem pessoas difíceis, como tão logo seja possível, eu gostaria de dar 4 dicas apenas de como lidar com pessoas difíceis. Posso fazê-lo agora? Como lidar com pessoas difíceis? Então o senhor está dizendo que existem pessoas difíceis. Flor de Lis disse que existem. Na igreja existe. Pastor Marcos, não, aí não, aí não. Não, na igreja existe. Peraí, que o senhor admita que exista. Eu tenho 40 anos de ministério. Não, peraí, pastor, que o senhor admita que existem pessoas difíceis, tudo bem. Agora, elas estão na igreja? Também. Não todas, mas elas estão na igreja. Não são todas, não. É isso, pastor? Elas também estão lá, né? Mas o pastor José Magalhães Furtado trouxe a perspectiva diferente. Aí eu vou deixá-lo explicar um pouco mais o ponto de vista dele, porque ele diz que depende do ponto de vista. É isso, pastor? Do referencial. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aqueles que são chamados difíceis e aqueles que não são chamados difíceis. Não existe um outro referencial. Nós parecemos com o Altíssimo. Nós parecemos com o Altíssimo, né? Nós temos as qualidades do Altíssimo. Já que o Altíssimo não tem defeito, nós não temos os defeitos do Altíssimo, porque ele não tem defeito. Então, eu gosto daquele momento quando Sartre disse, acho que numa manhã ou tarde inspirada, o demônio, o inferno, são os outros, né? Então, quase sempre, o diferente... O difícil é o outro. Eu ainda não vi. Agora me surpreendeu também depois de um relato desse. Ela dizia, será que sou eu? Devia ter começado com isso, né? Eu acho que devia ter começado. Só acho que a pessoa que acha que existem pessoas difícil é a pessoa que acha que existem pessoas difíceis. Porque facilita quando a gente tem boa vontade em relação aos outros, né? Se eu já começo a rotular que os outros são difíceis, que os outros são isso, são aquilo, aí realmente o contato fica difícil. E aí, pastor Marcelo? Depende muito, JR, eu também acredito, da cultura, do ambiente, do momento, são vários fatores. Por exemplo, você vai tratar determinado assunto com alguém, aquela pessoa pode ser maleável para aquele assunto. Para um outro assunto, um outro contexto, ela pode se tornar uma pessoa dura, uma pessoa difícil. Ou não, ela pode continuar sendo fácil. Por que eu disse no início que existem sim, eu creio, pessoas difíceis? Porque eu e com todos nós aqui, nós lidamos especialmente com pessoas. Bom, nós então estamos no convívio 100% com pessoas. E nós que lideramos pessoas, sabemos como existem pessoas difíceis, ao ponto que vai variar de assunto para assunto, de contexto para contexto. Então tem pessoas que num determinado assunto elas são maleáveis, flexíveis, sabe uma coisa dóceis e amorosas. Tem pessoas assim, se aquela coisa é cômoda para ela, aquele assunto, aquele contexto, aquilo que ela vai tratar, ela vai se tornar super fácil. Porque é cômodo para ela que ela receba de repente um sim, vamos imaginar isso. Mas se é algo que para ela é constrangedor, ela já se torna uma pessoa mais difícil. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, o 96803-8319, 96803-8319, ouvinte de Japeri, pastor, aqui dizendo, conheço uma pessoa que é tão difícil de lidar, que tem até medo de lhe dar a paz do Senhor. Meu Deus. Ela já mudou de igreja 4 vezes, porque acha que não gosta, porque acha que não deve obedecer a ninguém, diz essa nossa ouvinte de Japeri. Agora eu fiquei com medo também de desejar ela a paz do Senhor. E aí, pastor Manassés? Eu acredito que a conhecida pessoa difícil é aquela pessoa que não sabe observar os seus limites. Nós temos limites, né? Então, existem pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas que são exageradamente falantes. Então, se eu tô com pressa e eu vejo essa pessoa na calçada, eu mudo de calçada. Eu passo pro outro lado, porque eu sei que aquela pessoa vai me tomar muito tempo e eu vou ficar sem jeito de dizer não e cortar o assunto. Então, a pessoa difícil, normalmente ela não vê o seu limite, ela trata o seu problema como se fosse problema de todo mundo. E aí pastora complica, né? Flor de Lis é conhecida pela sua franqueza e transparência. Um ouvinte dizendo, tem uma namorada, ela é hiper difícil, pastora Flor de Lis. Até os próprios pais dela acham isso. Quero me casar com ela, mas tenho medo por ela ser assim. O que vocês acham? Meu Deus. Corajoso. Olha, ele é muito corajoso de tomar essa atitude.
ele já questionou, ele já falou aí que ela é difícil até para os seus próprios pais em casa, ela é uma pessoa difícil. Depende desse estado difícil que é. Não sei o que é difícil para o pai ou para a mãe dentro de casa e que está dificultando ele tomar uma decisão nesse casamento. Agora, a pessoa difícil, ela tem que, se é dentro de casa, se é filho, tem que ter limites. Dessa chatice toda aí, porque uma pessoa difícil é uma pessoa chata de lidar, uma pessoa complicada. Agora, se é filho, meu irmão, a rédea tem que ser curta, né? Aí pai e mãe modifica essa situação. Namorado não pode mudar isso, mas a gente, como pai e mãe dentro de casa, com certeza se modifica isso fácil. Eu sou mãe de 55, lido com todo tipo de comportamento em casa, com pessoas complicadíssimas, dificílimas de lidar, mas dentro de casa o negócio é bem diferente, as coisas foram mudando passo a passo. Por quê? Porque tem que lidar com estratégia? Tem, mas tem que impor limite a essas pessoas, porque olha, pessoa difícil é complicado. Ouvinte aqui contando, minha chefe diz que eu sou muito difícil de lidar. Ela me chamou para conversar e falou um monte de coisas ruins a meu respeito. O problema é que tudo que ela fala de mim é exatamente o que eu penso dela. Olha, o chumbo trocado. Tudo que ela falou de mim é exatamente o que eu penso dela. Fico sem saber quem realmente é a problemática. A chance de serem iguais? Ambas? Com toda certeza. JR, o dicionário diz pra gente que difícil é algo ou alguém que não se deixa seduzir facilmente e que para entendê-lo demanda esforço intelectual. Ou seja, nós precisamos ter, além da paz, da paciência, nós temos que ter uma visão além, meio que além do alcance, para entender aquela pessoa e saber que ela tem a personalidade dela. Isso é único. Ela é assim. Não significa que ser difícil é ter defeitos. A gente não está falando de defeitos. A gente está falando da forma da pessoa ser. Personalidade difere, isso todos nós sabemos, uma da outra. Então, é fato, né? Provavelmente as duas vezes estão certíssimas. É o caso, JR, de lidar com uma pessoa difícil. O primeiro item da minha relação aqui de 4 é conhecer o meu autoconhecimento, isto é, está a par do meu autoconhecimento, quer dizer, quais são os meus limites, a minha tolerância, e quando eu me confronto com alguém que ultrapassa aquele limite que eu acho de normal, acende uma luzinha vermelha e está na hora de eu encerrar o assunto ou então partir para outra. Então eu tenho que me autoconhecer, não basta apenas eu saber que o outro é chato, ou que alguém já falou, porque numa comunidade como na igreja, isso transpira rapidamente, né? A galera já vem fulano aí, né? Esse é o mala sem alça. Tem um estilo aí que eu não sei o que significa mala sem alça. É difícil de carregar, pastor. Difícil de carregar. Difícil de carregar, de acompanhar. Todo mundo debanda, um vai pro banheiro, essas pessoas existem. Então, o seu conhecimento, né? Até que ponto você resiste? Não, vou aguentar aqui, vou esperar o mala sem alta chegar e vou tentar carregar a mala, né? Então depende muito do seu temperamento, da sua forma de ser, da sua passividade em aceitar, e às vezes pode até se tornar amigo do mala sem alta e andar carregando o mala sem alta. Pois mas a dificuldade é que muitas pessoas que convivem com as pessoas ditas como difíceis, as pessoas têm dificuldade de falar isso pra essa pessoa. Olha só, vem cá. Tá tendo dificuldade de relacionamento porque você age dessa forma, não tá certo isso, você tem razão, você sempre quer ter razão pra tudo, não é dessa forma. Esse confronto é muito importante, porque à medida que não existe esse confronto, a tendência é a pessoa piorar cada vez mais, porque ela vai achar assim, eu não tô fazendo nada de errado, tô agradando todo mundo, e esse princípio começa também desde a infância, porque tem criança difícil, tem adolescente difícil, e eles têm que ser confrontados sim, têm que ser reeducados sim, porque aí é difícil depois, quando adulto, lidar com essas pessoas. Elas ficam abandonadas, até na igreja elas ficam largadas de lado, abandonadas. Ouvinte dizendo, eu sou carioca, mas hoje eu moro no Recife, eu sou ouvinte da rádio desde o início do debate há muitos anos. O problema são as pessoas falsas, acomodadas, que não gostam de encarar a vida de frente e se incomodam com a determinação dos corajosos, diz uma de nossas ouvintes. Outra dizendo, na minha igreja, vou até ler baixo aqui para não espalhar, né? Ela diz, JR, na minha igreja tem uma missionária que era extremamente difícil de se lidar, sabe? Assim como aquele depoimento anterior aí, ela não gosta de obedecer, não aceita a opinião de ninguém, e o pior, já colocou muitas pessoas para fora da igreja por causa desse jeito dela. É o que compartilha a nossa ouvinte, a quem eu quero agradecer pela sua opinião. Olha bem, pastor José Magalhães Furtado. Então,
não dá pra gente também querer colocar todos os problemas do mundo na dificuldade, né? E aí é querer resolver múltiplas questões com uma definição só. Todos nós temos mão. Os dedos são diferentes, absolutamente diferentes. Esse aqui pode dizer que esse aqui é chato, que esse aqui é não sei mais do que. Isso são conceitos que nós, nesse estado civilizatório que nós estamos, é mais fácil eu rotular, é mais fácil eu dizer que quem é diferente de mim tem esse ou aquele defeito, do que eu me habituar a conviver com as pessoas. Então, o ser humano, ele é único, é feito à imagem e semelhança de Deus, com as suas características. Eu não posso dizer que isso é errado. Eu posso dizer assim, eu tenho mais dificuldade de lidar com quem é diferente de mim, com quem pensa diferente de mim, com quem torce por time diferente do que eu torço, porque com quem tem a religião diferente do que eu tenho. Então, é esse mosaico que dá a beleza da vida, não é? Nós temos uma mesa aqui de pessoas lúcidas, pessoas preparadas, que pensam não necessariamente igual. E acho que não me cabe dizer porque pensa diferente de mim é difícil. É outro conceito. Mas a pessoa difícil não são pessoas diferentes de pensamentos. Eu acho que a característica de uma pessoa difícil é a pessoa que não sabe lidar com essa diferença. Relacionamento. Ela não sabe lidar. Entendeu? Isso. Tem pessoas que são super nervosas, mas sabem ser controladas. Tem pessoas que são emocionalmente para baixo, autoestima lá embaixo, mas sabe lidar com isso. Tem pessoa com autoestima lá em cima e sabe lidar. Agora, tem pessoas que não sabem lidar com nada disso. É a maneira como ela lida com a sua personalidade. Isso é que torna uma pessoa difícil. A pessoa que não sabe lidar com a sua personalidade, e aí ela deixa isso aflorar e fica uma pessoa muito complicada de convívio familiar, de convívio no trabalho, de convívio na igreja. Eu quero interagir com o pastor José Magalhães. Eu concordo quando o senhor diz que todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas num grupo de 100 pessoas, por exemplo, numa comunidade religiosa, evangélica, neste grupo existe que todos os 99 classificam esta pessoa como uma pessoa difícil e fazem de tudo, aconselhamento psicológico, pastoral, tentam mudar ou então se mudarem para se adaptar àquela pessoa e não conseguem. Então, essa realidade existe. Agora, eu não saberia explicar por que esta pessoa tomou essa postura ou tem essa postura. Dizem alguns que é fruto do meio, né? Mas eu queria confrontá-lo dizendo que existe sim, em alguns momentos, pessoas que são consideradas difíceis. Então, podem ser mudadas. Mas isso é a classificação. É um padrão, né? É um papel social, é uma classificação, né? O que os franceses dizem da gente? O que os alemães, na época da usina nuclear, dizia do brasileiro? Brasileiro gosta de reunião pra coisa nenhuma. Pô, eles sabem tudo do brasileiro para fazer uma declaração dessa, mas a declaração correu o mundo. De Gaulle fez uma ação indelicada quando nos classificou também de não sermos afetos ao trabalho. São classificações, né? Agora, o francês se acha no direito de descaracterizar todo um povo porque ele não consegue se habilitar com A, com B. Não, acho que é muito forte. Mas é um caso só. Eu fiz justamente o contrário, né? Eu citei um grupo de 100. Então, mas é a sua classificação, é o seu modelo. Você tem um modelo. A preocupação, pelo que eu percebo, é que a gente está começando a pensar a palavra difícil sinônimo da palavra defeito. A palavra difícil nunca foi sinônimo da palavra defeito. Sim, o pastor José está certíssimo, o pastor Manassés também, todos nós, o pensamento é único aqui. Agora, existem pessoas difíceis. Olha o que Paulo diz aos Romanos, o pensamento 15. Não é único não, pastor Marcelo. Não, eu não falei quer propor consenso, mas ele não chegou ainda não. O que o pastor José Magalhães está dizendo é o seguinte: ele mantém o posicionamento dele, ele está irredutível no posicionamento dele, ele não mudou o pensamento. Difíceis. Ele está dizendo que as pessoas rotulam outras como difíceis a partir da sua percepção do que é difícil, do que é fácil. Então, normalmente, eu considero fácil quem está de acordo. Quem faz o que eu gosto. Foi o que eu falei no início. Na perspectiva dele, esse é o olhar. Esse é o olhar de quem estabelece isso.
até mesmo numa comunidade com 100 indivíduos, está dizendo assim, olha, vocês dos 100, dos 99, convencionaram que esta atitude, pessoa que fala muito, Um exemplo, pessoa né? que fala alto, Isso. pessoa que não fala nada, pessoa que fala baixo, são pessoas difíceis de relacionamento. Como tem outras características que poderão evidenciar uma pessoa difícil. Estou dizendo o seguinte, que ainda que vocês não cheguem ao consenso, o posicionamento do pastor, ele está coerente com o que ele disse no início, até aqui, mantendo esse posicionamento. Cabe ao senhor agora convencê-lo do contrário. Não, a minha ideia, JR, não é nem convencer o pastor José, não. É simplesmente clarear pra gente que difícil, pastor José, não é sinônimo de defeito, né? Uma pessoa pode ser difícil sem ter defeito nesse sentido, né? Somos todos defeituosos em si, a questão do pecado e tal, não é isso. Mas se eu sou difícil de repente de entender um determinado assunto que o senhor está me passando, eu me torno naquele contexto uma pessoa difícil. Ele está dizendo que o difícil é o outro, pastor Marcelo. Ele está dizendo que o difícil pastor, é aquele gente, que diz que o outro é difícil. Eu estou advogando o senhor. É muito diferente. O difícil. É difícil lidar. É difícil trazer para perto de você uma pessoa que é extremamente, e você sabe disso, fofoqueira. É difícil lidar, porque tudo que você falar, você vai ter que falar com medidas, porque sabe que aquilo que você falar vai pra frente. Então é difícil lidar com uma pessoa desse tipo. Não é difícil lidar com uma pessoa que na personalidade dela é quieta, é calada. A gente sabe que é personalidade, ela é quieta, ela é calada, a gente vai tentar aproximação, vamos tentar trabalhar isso. Mas como trabalhar uma pessoa fofoqueira? Como trabalhar uma pessoa ignorante ao extremo? Ela sabe que é ignorante. Eu vou responder ela pra irmã é na grossa Bíblia ao como extremo. trabalhar uma pessoa difícil. Todas as vezes que você fala com uma pessoa, ela tá certa em tudo. A pessoa difícil de lidar, aquela que tem razão em tudo. Ela é o centro das atenções e quer razão em tudo. Ela não gosta de uma coisa e quer que todo mundo não goste também. Ela fala que o branco é preto e todo mundo tem que concordar que é preto. Ela não aceita opiniões. Difícil, para mim, pessoa difícil é aquela que não aceita opinião de ninguém, que não escuta ninguém. E quantas vezes... Isso é conceituação, até isso é conceituação. Mas é difícil e quantas lidar com vezes isso. nós fomos essa pessoa difícil? Quantas vezes nós fomos essa pessoa difícil? Eu queria lembrar o pastor Josué o seguinte, José promoveu, José Magalhães. José Magalhães Furtado. Isso, apesar de termos sido feito à imagem e semelhança de Deus, mas o senhor sabe perfeitamente que o pecado nos deturbou. Mas deturpou todo mundo. Pois é, exatamente. Mas não foi por igual. Um pecado assim, e mil pecados, para Deus é a mesma coisa. Eu sei, mas a essência da criação, pastor, isso é indiscutível. A gente não está discutindo a essência da criação. Nós temos a essência de Deus, ponto final. Agora a gente está falando do que é que a sociedade nos tornou. Olha o que Paulo diz aos Romanos capítulo 15, para nós que às vezes temos a certeza plena que difíceis são só os outros, e nós podemos ser, tipo agora, estamos sendo difíceis uns com outros aqui. Olha o que Paulo diz, mas nós que somos fortes, eu quero generalizar a palavra forte, eu quero englobar, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade seu próximo, no que é bom para edificação. A palavra da pastora ali, realmente é complicado você lidar com pessoas que têm uma coisa diferente, a questão que a senhora falou da maledicência, outras questões. De Paulo, mas a gente Paulo não é palavra de Deus, é dele. Olha não, só, a palavra de Paulo, ela é bem clara ali, a gente tem que lidar com os fracos, com as fraquezas das pessoas, mas há pessoas que aceitam conversar, elas aceitam o diálogo. Há pessoas que não aceitam dialogar. Elas então só tem, não tem outro sistema fazendo não ser orar. É um problema. Há pessoas, igual essa missionária aí que está lá prejudicando, que foi dito aí. Os prejuízos que ela está trazendo. Com certeza o pastor da igreja, o líder da igreja, ele vai lá e ele conversa. Irmã, não faça isso. Irmã, você está prejudicando o rebanho. Aí quando o pastor pastor, mas Jesus, aí coloca Jesus no meio, que Jesus mandou, que Jesus fez, que Jesus falou, que não falou nada, não mandou nada. É a teoria dela. Pastor Marcelo Faria, a partir de que momento eu vou considerar o seu fraco ou ele? Ponto de vista e dependendo do contexto, aí, né? isso. Tem que considerar os outros fracos. Os contextos. Aí já é um problema. Como é que irmãos, é o seguinte, a pessoa fofoqueira normalmente é popular. Tem gente que adora estar perto de uma pessoa fofoqueira, não para falar, mas para ouvir as novidades, ouvir a parada. Agora, quando você fala de pessoa difícil, normalmente é aquela pessoa
que é complexa, enfim, chata é uma palavra forte, mas é exatamente, talvez ela sintetize. Tem vários ouvintes, minha prima é, meu irmão é, meu marido é, minha mãe é, enfim, tem uma galera aqui dizendo, tem uma turma aqui dizendo o seguinte, marido? Agora, tem mulheres chatas. O ponto de vista do pastor José, ele nos traz uma perspectiva, ou seja, muitas vezes a gente elege o chato como aquele que é diferente de mim. E aí é uma questão. Se uma pessoa trabalha muito, é uma pessoa difícil, trabalha muito. Tá todo mundo querendo bater papo no horário do trabalho e aquela pessoa, veja só que miserável, quer trabalhar. Na hora do expediente. Pode isso, na hora do expediente trabalhar, isso é um absurdo. Isso é uma pessoa difícil. É uma pessoa, para alguns, olha bem, olha como é que o ponto de vista muda. Se conversar com esta pessoa, ela vai dizer assim, ó, tá todo mundo errado aqui, ó. Na hora do expediente estão querendo bater papo, mas nós temos é que trabalhar. Perspectiva diferente. Vamos ter um ajuste aqui e outro ali para entender. O fato é, vamos lá, vamos ver se nós entendemos aqui. Nós precisamos perceber se o difícil sou eu. E a partir dessa perspectiva que muitas vezes nós não conseguimos enxergar segundo o nosso olhar humano. Tão poucas pessoas que estão ao nosso lado nos comunicam isso de alguma forma, só o Espírito Santo de Deus que é capaz de nos trazer isso, porque ele é perfeito. Enquanto o imperfeito disser que o outro imperfeito é imperfeito, imperfeitos são ambos. Mas quando o perfeito disser que o imperfeito é imperfeito, talvez o imperfeito, que é imperfeito, perceba a sua imperfeição a partir do olhar daquele que é perfeito. Glória a Deus. Quero agradecer aqui a audiência da nossa ouvinte Thaís Araújo, é nova ouvinte, dizendo, olha, tô começando a ouvir o Debate 93 agora e tô gostando muito, então quero trazer aqui a nossa saudação a todos os nossos novos ouvintes, chegando cada dia mais para acompanhar o nosso Debate 93 aqui na Rádio 93 FM. Ouvintes, olha, 2 jovens de 18 anos foram presas esse final de semana em Ipanema, acusadas de crime de estelionato. Elas haviam colocado um dispositivo de clonagem de cartões, do famoso chupa-cabra, né? Nos caixas eletrônicos de um banco. As 2 suspeitas estavam em um táxi que foi interceptado no Leblon. Fernanda Arumi Uehara e Daniela Gouveia Torres, moradoras de São Paulo, tentaram se desfazer do dispositivo e dos cartões quando viram os agentes, mas o material foi encontrado no chão próximo ao táxi. O que leva 2 jovens de 18 anos, bonitas e saudáveis, a entrarem no mundo do crime. Que tipo de fascínio este mundo provoca nos jovens? Como evitar que a juventude entre por esta trilha perigosa? O que diz ou o que dizem as escrituras sobre esse assunto? Apóstolo Paulo, mais uma vez a Bíblia, agora ele fala para Timóteo, capítulo 6, e vai servir, claro, para toda a humanidade, o amor ao dinheiro, né? Eu acredito que essa situação, JR, dessas 2 jovens, de cara, não é só o prazer de cometer o crime e tal, mas a ideia do ter ao invés de ser é uma grande dificuldade que o ser humano enfrenta, né? E aí lutam sem pudor, sem respeito. E o temor a Deus, né? Quando se falta o temor a Deus, se ganha muita coragem desordenada. E aí partem para alguma situação delicada e criminosa como essa. Meu pensamento a princípio é esse, né? Falta do amor a Deus e muito amor ao dinheiro. E a ideia de ter e nem se preocupar em ser, né? Isso conta muito para mim. Concordam, queridos companheiros? O crime hoje é uma coisa que está preocupando. Preocupando demais a nossa sociedade, porque a violência está crescente no meio dos nossos adolescentes. Porque a adolescência é uma metamorfose, ela é uma transformação. A adolescência, ela bota a pessoa em buscas, em descobertas, numa fase da vida que envolve riscos, medos, e o adolescente não tem medo, não tem problema algum em se arriscar. Ele quer se arriscar e na busca mágica para resolver seus problemas, ele vai por caminhos tortuosos, sem pensar nas consequências, sem pensar em ninguém. Ele não consegue pensar em ninguém, porque ele quer se dar bem em todas as situações. Ele vai roubar, às vezes, tem adolescentes que não precisam, e você vê que
tem tudo do pai e da mãe e vão para esses caminhos e vão roubar, porque a necessidade de ter cada vez mais entre eles, há uma disputa entre adolescentes de ter cada vez mais. Eles querem ficar mostrando pro outro que quer cada vez mais. Isso está levando muitos adolescentes a cometer esses atos. Normalmente um crime como esse é parte de um crime organizado, né? Uma equipe, uma quadrilha que tem que ter o equipamento, coloca ali naquele banco, depois vai outro lá e pega, ou seja, alguém insere o equipamento, depois as pessoas vão lá e alguém tem que retirar isso aí, né? Quando colocam duas meninas jovens assim, de alguma forma isso pode produzir uma distração daqueles que são os vigilantes e chamar menos atenção para a possibilidade de estar envolvidas no mundo do crime, pastor Manassés. Eu gostaria de citar você falou segundo a Bíblia, então eu vou para Asaf, por incrível que pareça, né? E eu vou trazer a questão do desejo de ser igual àquele que eu não sou, né? O meu vizinho é rico, os meus colegas têm dinheiro, ninguém tem. Então Asaf olha que é Asaf, né? O verso 21 e o 22 na minha versão aqui, que é bem corrigida, diz assim: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas, assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Então, nesse momento, Asaf estava pronto a receber um convite para fazer um caso como esse e iria muito bem, porque ele se achava ofendido por Deus, que estava beneficiando alguns ricos, alguns ricaços, e a ele não. Então, eu quero dizer que algumas pessoas acabam sendo induzidas a este erro por inveja, por vontade de ter um tênis Nike, desculpa o nome, a palavra, um tênis de marca, né? De marca. Aí o camarada disse, é fácil, olha, vamos na loja aí, e o camarada vai. E às vezes a pessoa é até um cristão, né, humilde e tal, e vou fazer só essa vez e tal. E para piorar, tem adultos, pessoas super preparadas para poder se envolver esses adolescentes. Esses adolescentes, como o próprio pastor J.R. Vargas falou, tem alguém por trás. Sempre tem alguém por trás de um adolescente infrator. Sempre tem um adulto. Sempre tem um responsável maior. Por quê? Porque eles aliciam, eles envolvem de uma maneira terrível e horrível pessoas muito bem preparadas que aliciam essas pessoas para fazer essas coisas, e essas pessoas quando vão presas, esses adolescentes quando vão presos, esses jovens quando vão presos, nunca a justiça vai chegar ao verdadeiro, o verdadeiro culpado e responsável por isso. Eu queria acrescentar um agravante, a mídia JR, e quando eu falo mídia, eu falo cinema, eu falo televisão, eu falo rádio. Vez por outra, a mídia resolve atacar este problema como se fosse um prêmio, né? Saiu a época da barriga de aluguel. Adolescentes alugavam e ganhavam dinheiro aos montes. E naquela época o Ministério da Saúde teve um problema sério, porque o que apareceu de adolescente grávida, né, alugando a barriga. Depois, filmes nos quais jovens adolescentes se dão muito bem fazendo assaltos e roubos e ninguém percebe, e eles vão acabar desfrutando nas Bahamas o dinheiro que faturaram. Então a mídia, muitas vezes ela influencia, sabemos que é usada pelo maligno, mas influencia algumas cabeças, e a pessoa, por que não vão? Talvez dê certo conosco. Vai dar certo com a gente, vamos nisso. Então a mídia também acaba influenciando a juventude dos dias de hoje. Acho interessante que esse grupo, essa faixa etária, que é uma faixa etária importante, e descendo um degrau, adolescente, né? Tem uma pesquisa da semana passada do número de moças que engravidam, quase caso de saúde pública. Aí eu digo, fica fácil eu classificar, né? Eu sei que a questão da adrenalina, sair do lugar comum, né? O perigo atrai, né? Eu me sinto importante fazendo uma coisa que ninguém faz, mas eu desço mais um degrau para dizer que eu vejo nisso a falta da ação da família. Porque uma menina que tem como padrão um pai que é um exemplo, essa menina não vai cair nesses contos. Essa menina não vai ser seduzida dessa maneira, né? Porque o garoto que vem falar com ela pensa logo no pai. Então tá muito fora do padrão. Então, eu acho que ações como essa que nós estamos fazendo, debater é uma forma de você ajudar a refletir, é muito importante, mas eu não tiro
eu não tiro a responsabilidade do pai omisso. Família, né? Eu não tiro a responsabilidade da mãe, que é omissa, né? E o garoto vai buscar herói lá no morro, vai buscar o herói no trago, vai buscar herói naquele, naquela que tá dando certo, e ele então vai seguir nesse caminho. Mas então, tem as exceções, pastor, tem as exceções. Deixa eu só terminar, posso terminar? Tem exceção. Posso terminar a minha fala? Então dá licença. Então eu acho que não é o que isso aqui é um caso, né? A soma dos casos, né? Mas entendendo que todas as questões que estão sendo colocadas são faz um caldo, mas eu estou também marcando a questão da família, né? A moça, por que fez? Vamos olhar lá a família, vamos olhar a educação que ela está tendo, vamos olhar a questão religiosa, vamos olhar as informações que ela está tendo, né? Porque essa moça não pode ser exemplo para os outros. Tudo bem, pastora Flor de Lis. Tem as exceções, gente. A gente tem as exceções, eu lido com exceções. Tem filhos de pastores que teve toda a educação, foram criados na igreja e filhas eu conheço filhos de pastores, pessoas idôneas, com história, com testemunho de vida, e as filhas engravidaram dentro da igreja, engravidaram. Meninos que foram criados com todo tipo de educação em colégios particulares e hoje estão no mundo do crime, estão roubando, estão matando, estão usando drogas. Pessoas de famílias que tiveram tudo, meninos que tiveram tudo. Eu concordo também que a maioria, a responsabilidade do conceito familiar. A maioria, mas tem as exceções, adolescentes irresponsáveis, que foram criados com tudo dentro da igreja e que se perverteram, que trilharam caminhos errados e que pai e mãe não tem nenhuma responsabilidade por essa situação. Nessa linha, o ouvinte participando com a gente pelo 968038319, 968038319, diz assim: não sei se devemos culpar os pais pelo que os filhos cometem de errado, porque geralmente dizem que isso ocorre por falta de diálogo, né? Exemplo disso é minha tia, que ela criou 3 filhos e o caçula virou traficante, os outros seguem a vida normalmente. Eu, inclusive, tinha medo de ter filho e perder o controle sobre ele por causa desse caso na minha família, porque vemos casos de pais presentes e que mesmo assim os filhos vão pro lado errado, diz aqui uma querida ouvinte. Eu queria corroborar o que a irmã falou aqui, a Flor de Lis. Nós estamos vendo no noticiário, e essa semana passada aconteceu um semelhante, quando a reportagem diz estarrecida: jovens de classe média que tem carrões, estão praticando crime, vão assaltar um banco. Aí como é que você explica isso? Ele tem tudo, o que ele pedir pro pai, o pai vai dar, né? Aí nós podemos, lógico, nós pentecostais vamos dizer, é Satanás que está fazendo isso, mas na realidade não é bem isso. A sociedade que nós vivemos hoje, para aqueles que aceitam o chamado século XXI, está virando a cabeça das pessoas de cabeça para baixo. E aí eu cometi um pleonasmo, né? Virando a cabeça de cabeça para baixo. Para dar ênfase. Para dar ênfase pode. Mas então a situação hoje, a nossa sociedade hoje é uma sociedade corrompida. Olha, um ouvinte dizendo: penso que várias são as razões para que os jovens se deixem levar por caminhos tortuosos. Um deles talvez seria a necessidade que os adolescentes hoje têm de chamar a atenção. Vivemos uma geração abandonada pelos pais, onde a prioridade é ter e os filhos ficam à mercê de outros e também de si mesmos. Quando infringem regras, percebem que os olhares dos seus voltam-se para eles, e este seria um jeito torto de sentirem-se amados. É a opinião da nossa ouvinte aqui de Belfor Roxo acompanhando a gente. Olha, eu ensino, desculpa, agora eu não posso falar porque nós temos uma mãe aqui com 50, quantos filhos, mano? 55. 55 filhos, mano. Você sabe o que é ter 55 filhos? Eu não sei o que é. Eu tenho 4 só. O senhor tá olhando pra mim por quê? E a grande maioria está seguindo um bom caminho. Então, eu acho que é muita desculpa de várias sobre isso que não ligam. Era de caminho, olha só, também tem um detalhe, tem mãe, eu concordo com, em termos aqui, tem mãe e pai. Eu gostaria de falar em cima da só um instantinho, tem mãe e pai que se deixam dominar, tem filhos, tem mãe e pai que se deixam dominar pelos filhos. Verdade. O filho faz o que quer, a filha faz o que quer e a mãe só fica no blá, 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 no diálogo, na conversa. Tem hora que a conversa não resolve, meu irmão. Tem que dar castigo, tem que tirar as coisas, entendeu? Tem que tirar alguma coisa dessa criança, tem que ter castigo, tem que ter consequência, porque senão vai continuar errando. Eu sou contra espancar essas coisas. Agora, eu conheço que pra chamar atenção, Flor, a pessoa não se sente percebida.
Então ela faz uma bobagem e todo mundo diz: fulano, você fez isso, e na cabeça do fulano isso é uma coisa boa. O que o ouvinte está dizendo, que essa pessoa se Aí sente... quer chamar atenção com coisa errada? Mas é isso que o Pelo amor de ouvinte está Deus. falando. Pelo amor de Deus. Esse dia mesmo na televisão, Aí ele tá doente. o pai foi na delegacia, passou aí nas redes sociais, o pai entrou lá, carregando, ele entrou lá, o filho algemado, ele chegou diante do filho e lhe disse: filho, por que você fez isso? Eu te dei de tudo, seus irmãos veredaram por outro caminho, e ele lá falando: seu irmão é isso, seu irmão estudou, seu irmão tá trabalhando, por que você não tentou chamar minha atenção fazendo o que os seus irmãos fazem? É muito mais fácil a pessoa errar do que ir enveredar pro erro do que pras coisas certas. Então quer chamar a atenção, faz alguma coisa certa. Eu gostaria de falar um pouquinho em cima dessa palavra aí, JR. Minha preocupação é a palavra extremo, né? Nós, em geral, nós vamos para um extremo ou vamos para o outro extremo. Queridos, nós recebemos um novo espírito de equilíbrio. É equilíbrio. É claro que vai acontecer casos onde os pais não tiveram ou não deram uma boa influência. Como também vai acontecer casos, que vocês deram vários exemplos aí, de pais que, ensinaram o menino no caminho em que deveriam andar, e eles, em algum momento da vida deles, porque eles têm suas personalidades, eles resolveram mudar de ideia. Então, eu acredito, e a psicologia não me deixa sozinho nisso, o homem, ele é influenciado desde o nascimento até a sua velhice e morte. Ele é influenciado, claro, de cara, pelo berço, pelos pais, pela família. E aí vai depender dele. A gente está citando um pouco mais adolescente. Eu quero generalizar, independente de idade. Nós acabamos fazendo uma confusão entre a palavra comum e a palavra normal. Infelizmente, uma situação dessa, que é o que estamos falando dessas duas jovens, é comum. Infelizmente, mas não significa que é normal. Ouvinte dizendo: é o caso da minha tia. Olha bem, que tia, hein? Minha tia usava drogas na frente dos filhos. E tia, um filho morreu numa comunidade, a outra filha uma drogada e prostituta, mas o filho mais novo é pai de família, é trabalhador e nunca chegou nem perto de drogas. Acredito que seja o mesmo. O amor ao dinheiro e a índole dos filhos seja a perspectiva. Veja que as pessoas têm experiências. Os nossos ouvintes, eles não tratam assim, quase a maioria está trazendo um exemplo, uma experiência, são vários aqui, uma experiência assim: olha, eu vi isso, aconteceu isso. A gente pode também afirmar que nem todo caso é regra, né? Não é porque aconteceu assim que acontece com todas as pessoas. E ao mesmo tempo, vale uma grande reflexão sobre a atenção que tem sido dada e as questões que têm sido provocadas, né? Essa questão do consumismo é muito importante, a questão da índole, da formação, do exemplo de casa, até a participação da própria igreja na formação desde a criança, adolescência e jovem, embora essa responsabilidade primeira seja dos pais. Eu queria imaginar que esses dois casos, essas duas moças, que elas tenham também irmãos, e todos seguiram o padrão, e elas se desviaram. Isso não dá o direito à sociedade de ignorá-las. Não dá o direito o pai dizer o seguinte: eu dei educação igual para todo mundo, quem saiu para um lado, problema dele, porque não sei. Eu acho que não. Eu acho que mesmo aquele que foge do padrão, né, preconcebido em relação aos outros, precisa ser observado, precisa ser amado, precisa ser trazido de volta ao caminho certo, que é bom para a sociedade e é bom para nós. É menos uma pessoa a tentar nos assaltar na rua ou tentar matar o pastor na saída da igreja, como está acontecendo. Então eu acho, se essas moças desviaram-se do padrão e todo mundo na casa delas tá tudo certinho, também deveria ter um olhar: olha, todo mundo tá bem, mas tem esses dois aqui que não tem, vamos deixar pra lá? Não, vamos correr atrás, vamos trazê-los. Vale o testemunho de uma de nossas ouvintes dizendo: minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos. Meu pai, ausente, era um péssimo exemplo. Eu tinha tudo para dar errado, mas decidi fazer o que é certo, mesmo na época não sendo convertida. Deus me amou primeiro e hoje eu sou mãe, advogada e cristã. Já que
que o país está dividido, por que não voltar à monarquia? É a proposta de alguns. Os monarquistas brasileiros são poucos não, hein? Querem aproveitar o clima de uma pátria desunida para propor uma solução que olha para trás. Por que não aproveitar para restabelecer o regime deposto por republicanos há 127 anos? A voz mais ativa deste movimento é Dom Bertrand de Orleans e Bragança, 75 anos, trineto de Dom Pedro e segundo na hipotética linha sucessória do trono nacional. Chamado de Alteza por assessores, Bertrand toca o movimento devido à saúde debilitada do irmão mais velho, Luís, de 77 anos, que em caso de vir a ser aplicada, seria o rei. Entendeu? Já que o irmão está com a saúde debilitada, Bertrand é que faz a campanha, naturalmente pensando no próprio irmão. Aí você acha que a volta à monarquia seria uma boa solução para os problemas do Brasil? A figura de reis e príncipes conseguiria trazer ao Brasil a sensação de união e quem sabe até de mais educação. Há quem diga que um país que tem a monarquia é um país mais educado, ou pelo menos tem um pouco mais de estilo. Você é contra, a favor ou não sabe opinar sobre esse assunto? Perguntamos aos nossos ouvintes e também aos nossos debatedores. Contra, é mesmo, eu sou contra porque, mas de cara sim, pastor. Olhando o mundo, nós temos vários países que têm esse sistema monárquico. A Inglaterra, onde a Rainha Elizabeth fez a semana aniversário. 500 anos. Exatamente. 500 anos. Por aí, né? Falam que é menos. E dizem que o segredo dela é o seguinte: ela não se envolve com a política. O negócio dela é o reinado e aquele negócio todo. E se você observar, os países aonde existe esse sistema são países ricos. Olha, países ricos. Agora imagina um rei no país pobre, não vou nem citar o nome, da América do Sul, um país grande da América do Sul, o rei. Ele sai de Petrópolis, passa por Caxias, não tem nada contra Caxias, nem nada, né? Por favor. Então, os caxienses se manifestaram, hein? O senhor pensa bem o que está falando, pastor. Ele vai chegar sem charrete, vai chegar a pé aqui no centro da cidade, porque há uma pobreza que existe em nosso país, por enquanto, durante tão grande, é inconcebível você ter uma família real que não faz nada, é sustentada pelos súditos e vive num padrão quase que de Deus. Gente, isso é um absurdo. Eu sou contra também, isso é um absurdo. As pessoas não sabem o que é monarquia, não, gente. Se for uma monarquia absoluta, o cargo é vitalício. Ninguém tira, não. E depois é substituído por alguém da família. As pessoas não sabem nem o que elas estão falando. Pelo menos nós estamos vivendo aí uma crise, mas podemos, o povo vai pra rua e pede o impeachment, pede pra tirar, e são 4 anos só que a gente tem que aturar o errado. Imagine monarquia absoluta, um cargo que é vitalício, a gente não vai poder mexer, não vai poder modificar nada, vamos ficar à mercê desse tipo de governo sobre a nossa vida. Gente, misericórdia, principalmente no nosso país, isso não existe, nosso país não está preparado para isso, gente. O nosso país não está nem preparado para eleger alguém para ficar lá 4 anos, quanto mais para ter alguém vitalício no cargo. Mas nós gostamos do negócio de rei, gente. Todo mundo fala, o rei da música, aí o Roberto Carlos, o rei do futebol, Pelé, o rei do cangaço. Lá na minha casa tem uma rainha. Lampião, entendeu? Não tem isso. Lá na minha casa tem uma rainha. Você não acha que é uma característica que o brasileiro gosta, assim, do negócio do rei, rainha? É o rei de tudo. Agora, JR, eu penso o seguinte, independente da forma de governo, nós estamos tratando com pessoas. Eu acredito que a grande dificuldade está nas pessoas. A forma de governo, o pastor falou aí muito bem, mas ao mesmo tempo eu vou discordar em parte, porque é excelente, né? Monarquia é contra e tal, mas se quem tiver no comando, independente do regime, forem pessoas que vão administrar de forma que deve ser administrado, eu penso e continuo pensando, não importa o regime. Os problemas ou as soluções estão em nós, quer dizer, nas pessoas em si e, é claro, na prática, nos governantes. 30 segundos, né, só, você pode continuar. Pastor Marcelo Farias, é isso, né? Sim. É que o senhor não observou ainda que hoje, no mundo,
os reis não administram nada. Não, eu não estou dizendo que está certo ou errado. Não, eu sei. O regime para mim não importa. O regime do país ou é parlamentarista ou presidencialista. Sim. E tem os reis. Então, o rei, o sistema monárquico, não é como antigamente, que eles também administravam o povo, tal. Eles já, o governo, o povo, você, vamos ter que sustentar eles querendo ou não. Não é diferente de hoje. Exato. Não é por isso que eu estou falando. Mas as pessoas é que deveriam mudar, Ouvinte dizendo, eu sou totalmente contra, eu sou a favor do parlamentarismo, diz aqui uma de nossos ouvintes. Outro ouvinte lembra que em muitos casos de monarquia, a monarquia é monarquia parlamentarista. É o caso da Austrália, da Bélgica, do Canadá, da Dinamarca, da Espanha, da Inglaterra, da Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Japão e Suécia. Quase todos, se não todos, são países o quê, pastor Manassés? Esses países aqui são países o quê? Ricos. Vai. Pastor Zé Magalhães. Sabe quanto ganha o per capita de cada... Não, deixa lá, pastor. Tá, então... eu acho que a volta à monarquia ao debate é uma volta como qualquer outro assunto, né? E o brasileiro gosta de discutir, isso é bom, né? Que a gente firma mais posições, né? Trazendo para, por exemplo, a França, um país iluminado, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Guilhotinaram lá os reis, né? E nós vamos ver muita monarquia na África, em países paupérrimos da África. Nós estamos falando do Brasil, vamos falar sério. Falando do Brasil, né? O que a gente precisa seja o regime que eu acho que nos atende. Nós estamos no regime, se a gente não usa bem o regime, se a gente não sabe em quem vota, é outra discussão, né? Mas, voltando para a Bíblia, também, a monarquia entrou na discussão e na ação em Israel contra uma ação de Deus. Verdade. Né? Em desobediência dele, de rebeldia a Deus. Né? Se a gente olha tanto a Bíblia, vamos olhar também nesse fator que foi um assinte contra Deus, escolheu um rei em Saul, que foi bom rei, até também o cara era agricultor, virar rei, quem não quer um negócio desse, uma subida... E a partir daí virou uma bagunça geral em Israel, Então, um sentido também forte da monarquia é o autoritarismo. Autoritarismo, né? Nós, enquanto brasileiros e aqueles que primam pela liberdade, nós temos que ter o direito de opinião, coisa que na monarquia não existe. O ouvinte aqui está dizendo que no Brasil monarquia viraria anarquia. E outro ouvinte dizendo especificamente para o pastor Manassés que na Zona Sul também as pessoas são roubadas. Mas que pesado. Você acha charrete? Você acha charrete? Só falou sim. Só falou ou não falou, pastor Marcelo? Falou da minha baixada. O senhor falou que se o rei passar em Caxias, ele chega aqui sem o quê? Sem charrete. Sem a charrete. Só falou. Só assume que só falou. Deixa eu se passar na Zona Sul também. O ouvinte. De Caxias, vai lá. Eu assisti. Manda um abraço, pessoal de Caxias. Pessoal de Caxias, um abraço, tal. Eu vou a Caxias. Amenizou, mas não melhorou, não, tá? Olha só, um ônibus foi abordado em Copacabana, foi filmado na televisão e os policiais tiraram de dentro do ônibus todos os moradores de Caxias. Vocês estão pensando que aqui é Baixada Fluminense? Tiraram, colocaram no caminhão e levaram presos. Porque eles estavam batendo no sambinha em Copacabana. É preconceito. Tá? Então, não? Chegar e falar assim, tá achando que isso aqui é isso? Aí é discriminação. Aqui é Caxias, não, aqui é Copacabana. Mas não pode fazer isso. De um jeito ou de outro, as pessoas, aí rotular as pessoas de uma forma aí, questão do rótulo aí, volta o tópico, né? Não tem ônibus de Caxias a Copacabana. Barra. Tem, mas não, a pessoa, mas não quer dizer que tenha vindo de lá, não tenha vindo de lá, enfim. Ouvinte dizendo aqui o seguinte, olha, eu não quero o sistema de monarquia, não, eu quero a ditadura aqui. Outro ouvinte dizendo, eu prefiro o sistema Bolsonaro ou o Tiririca, tá certo? A opinião dos ouvintes, o cara já tá aqui, o cara já tá dizendo o seguinte, Deus me livre e guarde, né? Aqui, ó, ai pastor, viu? Você foi mexer, hein? Não, mas... Minha filha foi roubada em Copacabana, diz aqui um ouvinte.
Ei, Olha aí, Me pastor. permita, um segundo. Claro. Eu quero pedir perdão aos moradores de Caxias. Obrigado, eu quero pedir perdão a todos os brasleiros. Eu citei Caxias por acaso, né? Deixa eu ver pela rota. Exatamente, Sua a rota. Eu cabeça tava passo no em mapa. Caxias, semana passada, eu estou sempre passando, que eu vou a Petrópolis, tem amigos em Petrópolis, e nunca fui assaltado em Caxias, já fui pregar em Belfor Roxo à noite, nunca, foi só uma expressão que, quando eu era criança, diziam que em Caxias as galinhas ciscavam para frente. Mas tinha um motivo. Isso era brincadeira. Não, mas tinha um motivo. Tenório. O Tenório, exatamente. Então, eu quero pedir aos irmãos de Caxias, eu amo a todos de Caxias, vocês são iguais a mim, eu não sou pessoa rica, eu sou pobre, eu sou filho de pedreiro. Depois eu vou dar a placa do carro do pastor, gente, fiquem tranquilos, hein? Olha, aqui ouvintes trazendo o seu posicionamento, a maioria aqui absolutamente contrária sobre esse assunto, mas um deles dizendo: JR, eu sou monarquista convicto. Dom Pedro II foi deposto num golpe, olha aí. Não vai ter golpe, é o que disseram. Aconteceu, ó. Foi deposto num golpe quando ele tinha 90% de aprovação popular. Foi o único estadista que tivemos no Brasil. Viva a monarquia parlamentarista, diz aqui um dos nossos ouvintes. Olha aí, minha gente. A monarquia parlamentarista opinião, também, né? Os parlamentares também são eleitos pelo povo nessa monarquia, né? E quando eles cometem erro, é que o rei entra em ação para poder consertar o erro cometido. Mas, gente, no nosso país, isso não vai funcionar, isso não funcionou, não vai funcionar. Nós temos que lutar para melhorar a situação, não retrocedendo. É olhando para frente, avançando. Tem um ouvinte aqui que já está dizendo fora a monarquia. Mas nem entrou ainda. Isso é retroceder. É o impeachment já da monarquia. Querem tirar a rainha. Querem tirar a rainha aqui, ó. No ano de 1993, houve um plebiscito quando ficou estabelecido o regime presidencialista no Brasil. Relembra aqui um dos nossos queridos ouvintes, aqui eu quero agradecer pelo carinho, pela sua audiência. Outro ouvinte dizendo não à monarquia, outro dizendo parlamentarismo já. Outro dizendo, poxa, que triste esse pastor falar mal de Caxias. Pastor. Ai, mas você já pediu perdão. Ouvinte. Não, já pediu, gente. Deixa eu explicar. Na minha lógica aqui, minha cabeça é toda lógica, né? O pastor fez um roteiro de caminho. Ele saiu de Petrópolis, na mente dele fez um roteiro. Eu saiu de Petrópolis, passou por e veio, poderia ter falado outra cidade, né? Outro lugar, outro bairro, mas houve essa menção para dizer da dificuldade que seria para ele. É esse o meu entendimento sobre o que o senhor diz. O Washington Luiz, Avenida Washington Luiz, né? Aquela rodovia. Rodovia que passa por vários lugares dramáticos assim. Então eu peço perdão aos irmãos, eu realmente ficou claro, eu tenho a impressão que está claro que o posicionamento do pastor. Olha, eu vou visitar a igreja do pastor José Magalhães, que é em Caxias. Não, é São João de Meriti, mas já pastorei em Caxias muitos anos. Então ok. Então deixa eu ver se eu consigo arrumar. Pera aí. Que é o seguinte, o pastor Manassés trouxe uma perspectiva de território. Na mente dele é como se fosse um Waze, como se fosse um GPS. Ele viu o mapa saindo de um lugar, passando para o outro, até chegar no outro canto. Ele não disse que em outro lugar não haveria. Ele citou esse exemplo. Eu acho que foi isso. Esse é o entendimento de nós todos, né? Tá bom até aí, gente? Tá ótimo. Tá ótimo. Então eu quero agradecer, né? Eu quero dizer para os nossos ouvintes o seguinte: todos os nossos assuntos aqui, hoje nós falamos sobre cada um deles, eles serão alvos da nossa oração. Cada um desses assuntos, assunto do nosso dia a dia, e são trazidos para nossa reflexão à luz da Bíblia. O que nós queremos? Queremos discutir, debater diversos temas à luz da palavra do Senhor. Então é dinâmico, é intenso, é um lado para cá, um lado para lá. Fechamos sempre na busca de um consenso, mas sempre trazendo a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, o nosso fundamento para nossa reflexão, ou seja, qualquer assunto discutido à luz da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Eu queria te encorajar a contar para os seus amigos, muita gente parabenizando, trazendo palavras de encorajamento. Eu glorifico a Deus.
Honro aqui a nossa equipe, os nossos debatedores, nosso timaço aqui, que está sempre aqui participando. Quero encorajar a você a compartilhar isso com seus amigos, suas amigas, dizer para as pessoas que às 11 horas nós estamos aqui, estamos debatendo esses diversos assuntos e dizer que no site debate93.com.br todos os nossos debates estão ali para que você possa ouvi-los outra vez, inclusive compartilhar também. É um canal específico com os áudios do nosso Debate 93. Tá lá, debate93.com.br. Marcela, bom dia. Bom dia, JR e ouvintes. E você convive com alguém que considera, assim, difícil de lidar? 84% dos ouvintes por telefone disseram que convivem, sim. 86% deles no site também convivem. Tô impressionado. Esses e outros assuntos estarão amanhã. Esses não falei nenhum assunto, né? Eu não falei nenhum assunto. Olha como é que é o automático. O automático é uma benção, né? Muito obrigado, pastor Marcelo Farias. Um forte abraço. J.R. Vargas, eu que agradeço, é sempre uma honra. Eu quero fazer uma homenagem a mim e ao pastor Manassés. Olha, uma auto-homenagem? A muito mim bem. E a ele. O senhor disse que tem 40 anos de ministério. Na próxima sexta-feira, eu faço 42 anos de idade. Quando eu li na pauta que Marcela mandou pra mim que o pastor Manassés estaria aqui, eu comentei com a minha esposa que pra mim seria uma honra, porque eu, garoto, cansei, com bom sentido da palavra, de ouvir falar no irmão Manassés Brito, Assembleia de Deus de Campinho. E para mim hoje, pastor, é uma honra estar participando com o senhor aqui na mesma mesa. Eu estou aprendendo com o irmão. Muito obrigado. Olha aí. Agradeço a Deus. E eu olhando aqui do meu ponto de vista, eu dizia que da mesma idade os dois. O senhor é um garotão então, pastor? Pastor Manassés, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço, JR, e eu quero mandar um abraço aqui pro pastor Wagner Ferreira, lá de Batalhade, e a gente vai pela Washington Luiz, né, para chegar lá. Eu estive lá e fechei esse assunto. Se tiver oração hoje, se o senhor deixar eu orar, eu ficaria grato ao senhor o resto da minha vida. O senhor tá falando comigo? O senhor quer orar hoje? Mas é claro, pelo amor de Deus. A hora que dá oração. Pastor Manassés Brito vai orar conosco. Tá resolvido. Flor de Lis, obrigado, querida. Deus abençoe. Obrigada, pastor, a todos os pastores que estão aqui, a todos os ouvintes, que Deus os abençoe. Um abraço, um beijo lindo, completíssimo na minha mãezona que está aí ouvindo o debate, na Neinha, e a todos os meus 55 filhos e a todo o Ministério Flor de Lis em São Gonçalo e em Niterói. Muito obrigado, pastor José Magalhães Furtado, um abraço, querido. Eu que agradeço a oportunidade de participar, deixo um abraço lá para minha família, em especial a minha esposa, que está ouvindo também, as igrejas do meu distrito, as que estão aniversariando, que eu tive a oportunidade de estar, Coelho da Rocha, Vila dos Teles, Pavuna, Central de São João de Meriti, Parque Araruama e Vilar Novo. E um abraço para as demais também. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. É um privilégio enorme ter você aqui na nossa audiência. E nós vamos orar juntos, pastor Manassés vai orar conosco. Nós vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração. Nós vamos lembrar também, especialmente, da cura dos enfermos, que nós temos orado todos os dias, e o consolo aos corações enlutados. Nós vamos orar por aqueles que lidam com pessoas difíceis e que também são difíceis. E a gente precisa compreender a nossa dificuldade antes de ver dificuldade no outro. Vamos pedir a Deus que nos ajude a perdoar, a ter paciência, a caminhar uma segunda milha, abraçar aqueles que tanto precisam. Vamos orar por aqueles jovens que têm entrado no mundo do crime de maneira tão absurda como nós acompanhamos hoje aqui no nosso assunto. Vamos orar pelos seus pais, que entristecidos diante de uma circunstância como essa se perguntam: aonde é que nós erramos? Traz aquela bênção, né, que nós vamos pedir ao Senhor, traz aquela bênção sobre o coração desses pais e ajude a cada pai que está nos acompanhando hoje, ou cada responsável pela criação de uma criança, para que haja da maneira correta. Nós vamos orar também por aqueles que percebem um país dividido. Uns querem isso, outros querem aquilo, outros querem aquilo outro. Que Deus nos ajude a perceber que, apesar das nossas diferenças, somos todos brasileiros. Enquanto brasileiros, devemos lutar pelo nosso país. Vamos orar? Pai bendito, eu quero iniciar esta oração pedindo perdão aos moradores do município de Caxias
e pedindo ao mesmo tempo também uma bênção para todos que ali residem. Não foi nossa pretensão dizer que aquele bairro é perigoso, nem que os moradores de lá são assaltantes. Eu queria me referir ao Washington Luiz, que toda ela, como a Avenida Dutra e outras, são avenidas perigosas, mas saiu. E eu quero te pedir perdão aos moradores de lá, aos nossos irmãos, aqueles que não são evangélicos, que a tua graça continue sendo derramada sobre aquele lugar e que os trabalhadores e não trabalhadores continuem sendo abençoados por ti. Te pedimos, Senhor, pelos temas que foram debatidos aqui hoje, Senhor. Esta questão inicial tão difícil sobre as pessoas, Senhor, com as quais temos dificuldades de lidar. As pessoas, Senhor, que se lançam no crime tão jovens, não vemos razão para isso, Senhor. E também te peço, Senhor, pelos que estão enfermos, enlutados, ó Deus e Pai, pela nossa nação, que passa por uma fase de indecisão, passa por uma fase complexa e nós mesmos não sabemos que direção tomar, ficamos indecisos e sabemos que só tu podes orientar e tomar a nossa frente. Abençoa esta emissora de rádio que permite que nós estejamos aqui debatendo esses assuntos importantes para a sociedade. Põe em tuas mãos o teu servo Haroldo de Oliveira, Senhor, que está na direção superior, o JR, Senhor, que tem sido uma bênção, Senhor, no manuseio aqui dos assuntos e consegue nos acalmar na hora que parece que vai sair um atrito entre nós, ó Deus, mas que a tua graça continue sobre ele, sobre toda a produção, ó Deus, e que tenhamos um dia de vitória na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa hora eu coloco a vinheta de encerramento, mas eu quero ressaltar e registrar que é uma das primeiras vezes que eu vejo um ato como esse. A oração do pastor Manassés, o reconhecimento, o pedido de perdão. E pastor, até onde eu conheço esse povo já passou, essa etapa já passou. O senhor pode ficar tranquilo, em paz, que nessa região nós temos pessoas maravilhosas que perceberam a sua intenção e agora o seu reconhecimento e a sua atitude. Eu quero reconhecê-la aqui também diante dos nossos debatedores e diante dos nossos queridos e amados ouvintes. Pastor, fique em paz. Amém. Fique em paz. Fique em paz. Amém. Vamos para o final do debate. Vem aí a nossa Rosane. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.